E aí, pessoal, tudo bem? Professor Micael com vocês aqui, trazendo mais um problema de geometria russo. Olha que legal. Peço para calcular a medida x de um ângulo, indicado aqui nesse triângulo ABC. Temos aqui 10 graus mais 30 graus, 40 graus, 20 graus e 20 graus, uma bissetriz 40 graus. Então, temos aí um triângulo isósceles. Bem, esse problema eu vou resolver de duas maneiras. Então, a primeira maneira vai ser trigonométrica, a segunda maneira geométrica. Só que para fazermos aqui a primeira solução, então vamos aqui à nossa primeira solução, nós vamos precisar de uma relação interessante, que é essa aqui. Vamos construir um triângulo qualquer. Então, não há necessidade de ser um triângulo isósceles como esse. Podemos tirar aqui um triângulo qualquer. E vamos determinar aqui os vértices A, B e C. E tomar um ponto aqui qualquer desse triângulo. Um ponto interno. E fazer essas ligações. Bom, a partir daqui vamos marcar alguns ângulos. Seriam esses daqui. Então, θ1 θ2 e θ3 são alternados, observem. E aqui eu vou tomar o beta1, aqui eu vou tomar o beta2 e aqui tomaremos o beta3. Bom, feito isso, nós vamos designar aqui as alturas desses triângulos internos. Temos aqui três triângulos justapostos. Então, vamos traçar aqui as perpendiculares. Então, vamos admitir aqui como H1, essa perpendicular. Aqui vamos traçar outra perpendicular. Olha lá. Aqui H2 e aqui uma outra perpendicular, H3. Ora, de posse dessas três perpendiculares, observem aí como ficou a nossa construção. Vamos designar esses segmentos que conhecemos aqui, inicialmente, dx, y e z. Então, vamos dar esses nomes aqui. Aqui vai ser x, aqui vai ser y, aqui vai ser z. Então, o nosso trabalho agora é percebermos que esses segmentos x, y e z são hipotenusas desses triângulos retângulos que temos aí. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos retângulos. Vamos calcular o seno de θ1, seno de θ2, seno de θ3. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Seno de θ1, seno de θ2, seno de θ3. Da mesma forma, vamos calcular o seno de beta1, seno de beta2, seno de beta3. Então, esses cálculos aqui, vamos fazer rapidinho aqui nos nossos triângulos. Então, θ1, observe aqui, cateto oposto sobre hipotenusa, H3 sobre Z. Vamos colocar logo as razões, já que são senos. Então, olha lá, θ1, H3 sobre Z. θ2 tenho aqui, opa, vamos só corrigir. θ2 está aqui, né, Micael? Olha lá, θ2. Então, H2 sobre Y. E o seno de θ3, cateto oposto, H1 sobre X.
De forma que se eu for agora calcular aqui seno de θ1, seno de beta1, beta2, beta3, o que é que eu vou ter? O seno de beta1, H1 sobre Z. Seno de beta2, H3 sobre Y. Então, H3 sobre Y. E seno de beta3, H2 sobre X. Bom, fazendo aqui o produto desses três e fazendo o produto desses três, o que é que nós vamos encontrar? Então, seno de θ1, seno de θ2, seno de θ3... Olha lá. Igual a H3, H2, H1, X, Y, Z. Então, é isso que a gente vai ter aqui. H1, H2, H3. E eu vou ter aqui X, Y, Z no denominador. Se eu fizer o segundo produto, eu vou ter seno de beta1 vezes seno de beta2 vezes seno de beta3. E olha lá que coisa interessante, H1, H2, H3, X, Y, Z, mesmo resultado. Olha que fantástico, olha que maravilha. H1, H2, H3, X, Y e Z. Posso igualar as duas, então nesse caso aqui, o seno de θ1 vezes o seno de θ2 vezes o seno de θ3 é igual o seno de beta1, beta2, beta3, respectivamente. Então, seno de θ2, seno de θ3 é igual a seno de beta1, seno de beta2, seno de beta3. Você pode colocar dessa forma, ou você pode dividir, tá? Seno de θ1 sobre seno de beta1, vezes seno de θ2 sobre seno de beta2, vezes seno de θ3 sobre seno de beta3, igual a 1. Essa relação tem nome, isso aqui é chamado de teorema de serva trigonométrica, ou para os íntimos, como nós, isso aqui recebe o nome de serva trigonométrica. Você já percebe que para resolvermos o problema por trigonometria, já temos aqui que fazer o produto do seno desses ângulos intercalados é igual ao produto do seno dos outros ângulos intercalados. Então, utilizaremos aqui o teorema de serva trigonométrica. Vamos voltar aqui para o nosso probleminha. Então, podemos aqui aplicar o teorema de serva trigonométrica. Vamos analisar que esse triângulo aqui ele é um triângulo isósceles. Então, esse lado aqui é igual a esse. 40, 40. 40 mais 40, 80. Falta 100. Então, esse ângulo em A é 100. Consequentemente, esse ângulo daqui vai ser 100 menos x. Então, partindo agora para o serva trigonométrica, o que é que nós vamos ter? Então, vamos alternar, tá certo? Então, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Vou pegar certinho. Então, esse ângulo com esse, esses três aqui, olha, θ1, aliás, beta1, beta2, beta3, são intercalados os senos, tá? Então, aplicando aqui o teorema de serva trigonométrico, nós vamos ter que o seno de 10 graus... Deixa eu melhorar aqui essa caneta para ficar melhor. Olha lá. Então, vamos lá. Seno de 10 graus vezes seno de 20 graus vezes seno de 100 menos x é igual,
Agora os outros três, seno de x vezes seno de 30 vezes seno de 20. Bom, então basta resolver aqui essa equação trigonométrica e vamos chegar no resultado. Então transformamos o problema geométrico num problema de equação trigonométrica e ele é interessante que já permite aqui cancelarmos esse seno de 20 e trabalharmos agora única e exclusivamente aqui com uma equação trigonométrica sem ter que nos preocupar com qualquer que seja a construção geométrica, única e exclusivamente em função de x aqui. Bom, aqui temos um problema, esse seno de 10 e esse seno aqui de 110. Então, a primeira modificação que eu vou fazer é essa. Esse seno de 100 menos x, eu posso escrever como seno de... Preste atenção aqui. Seno de 180 graus menos θ é igual a seno de θ. Então, se eu fizer o seno de 180 graus menos 100 menos x, isso aqui é igual ao seno de θ aqui, que é 100 menos x. Então, 180 menos 100 é 80, menos e menos dá mais, seno de 80 mais x é igual ao seno de 100 menos x. Então, eu vou substituir aqui esse seno por 80 mais x. Micael, por que isso? Porque 80 mais 10 é 90. Esse resultado, ele me interessa bastante. Então, vamos aqui à próxima etapa. Essa parte aqui não me interessa. Então, teremos o seguinte. Seno de 10 vezes o seno de 80 mais x é igual a seno de x vezes seno de 30. Seno de 30 é notável, mas por enquanto vamos deixar seno de 30. Bom, precisaremos de uma outra relação. Vou colocar aqui embaixo mesmo. Que é seno de P vezes seno de Q. Isso é meio que multiplica o cosseno de P menos Q menos o cosseno de P mais Q. Então, uma relação trigonométrica aí que transforma produto em soma, tá? Não é muito utilizado, é mais utilizado o contrário, transformar soma em produto, mas essa relação ela é interessante também e vamos fazer uso dela aqui. Então, esse produto eu vou escrever como meio, colchetes, cosseno de... Aqui a ordem não importa, porque o cosseno é par, então eu vou usar esse aqui primeiro e esse aqui depois. Então, vai ficar o cosseno de 80 mais x mais 10. Então, esse aí vai ser o nosso... Opa, menos 10 na verdade. Então, menos 10. Olha lá. E aqui eu vou ter um menos cosseno agora da soma. Então, vai ser 80 graus. Vamos colocar os graus nos seus devidos lugares. Então, 80 mais x mais 10. Olha lá. Isso é igual. Agora eu vou calcular o seno de 30, que é meio, vezes seno de x. Bom, aqui temos mais um cancelamento que podemos fazer, esse meio. E vamos à frente. O que é que podemos concluir aqui? Aqui vamos ter cosseno de 70 mais x menos cosseno de 90
mais x. Isso é igual a seno dx. Ó, temos aqui a diferença de um reto na trigonometria. Cosseno de 90 mais x é menos seno de x. Ora, então eu posso dizer que essa equação ela se reduz à seguinte: cosseno de 70 graus mais x, menos com menos dá mais seno de x, igual a seno de x. Posso cancelar esse seno de x com esse seno de x. Dentro das condições do problema, eu quero um cosseno de 70 mais x igual a zero. Bom, se isso aqui é verdade, dentro da construção geométrica que eu tenho, com certeza que esse x não é maior do que, né, 100. Então, não teríamos um absurdo aí na situação. Então, esse valor aqui, ele se resolve fazendo 70 mais x igual a 90, que é o arco cujo cosseno é zero nesse caso. Então, x igual a 20 graus. A minha resposta. Questão resolvida usando trigonometria. Olha lá que maravilha. Tá? Outro dia aí teve uma questão que eu não resolvi a equação, não. Usei o computador para fazermos, né? Então aqui, olha lá. Uso do servo trigonométrico, que é essa relação. E aqui eu fui obrigado a usar duas relações trigonométricas importantes, três na verdade, tá? O seno do suplementar, o produto de senos transformado como meio de uma soma de cossenos, tá? Uma diferença, uma soma, tá? E aqui que o cosseno de 90 mais x é igual a menos seno de x e resolvi uma equação ordinária de trigonometria. Então esse aí é o problema resolvido de forma trigonométrica. Aí você que vai fazer o julgamento, né? Você vai dizer, pô, difícil, complicado. Ó, por isso que a gente também traz aqui a solução geométrica, tá? Então, como é que começamos a nossa solução geométrica? Primeiro, vamos analisar que aqui é 10 graus. Aqui esse ângulo todo vale 100. Então, esse ângulo aqui é 100 menos x. Isso aqui nós já havíamos determinado do problema anterior. Então, aqui nenhuma novidade. Então, temos esse ângulo aqui, 100 menos x. Ora, existe aqui um triângulo interessante. Aqui eu tenho 100 graus, aqui eu tenho 10 graus. Então, o que eu vou fazer é, primeiro, criar aqui um segmento, uma semi-reta partindo de A, olha lá, com uma determinada inclinação. Olha lá, essa inclinação pode ser qualquer uma, tá? Mas a minha inclinação que eu vou escolher para esse problema vai ser a de 60 graus. Por quê? Porque aqui eu passo a ter um ângulo de 160 graus. 160 graus mais 10, 170. Falta 10 para chegar a 180. Então, eu a partir disso, eu só vou mudar aqui essa coloração para a gente entender que a gente está construindo. Então, partindo de A aqui, eu vou traçar essa semi-reta, 60 graus aqui. Isso aqui continua. E eu vou partindo aqui de B, prolongando a partir de P, eu também vou fazer a mesma construção. Então, eu vou tocar aqui em algum ponto. Tá? Então, essas duas semi-retas vão se encontrar em algum ponto. Bom, formou um triângulo. Então, esse triângulo aí que eu quero trabalhar com ele. Então, vou dar um nome aqui a esse ponto. Então, tem um ABCD. Olha lá. E se aqui é 10 graus e aqui é 160, aqui também é 10 graus. E aí aparece um triângulo isósceles. Então temos aí um triângulo isósceles aparecendo, um triângulo 10, 160, 10.
Então vamos usar o verdinho aqui para indicar esses lados iguais. Então esse lado igual a esse. E Caio, não parece, não tem que parecer. Duas marcações, duas marcações. Esse triângulo ABC, por natureza, ele é isósceles 40, 40. Então, marcar aqui de verde também de A até C. E aí apareceu uma figura que ela já é bem conhecida, creio eu, né? A gente já viu questão aí no canal sobre isso. Se eu tiver 60 graus aqui e esse lado for igual a esse, ora, só é ligar, né? Tá implorando aqui para que você ligue. Quando você liga, você tem um isósceles de 60 graus, que na verdade ele é equilátero. Essa construção é uma construção importantíssima se você resolve trabalhar utilizando essa metodologia de construção. Procurar isósceles e equiláteros. Bom, então, se eu tenho aqui esse lado congruente a esse, AC congruente a AD, eu vou ligar de C até D. Então, olha lá. E esse triângulo vai ser um triângulo equilátero. Então, aqui também duas marcações. Vamos marcar os demais ângulos. Então, aqui eu tenho 60 e 60. Vou marcar aqui logo esses 60 graus. Então, se aqui é 10, aqui é 50. Então, 50 graus aqui para esse ângulo. E aí, o que é que acontece? Aparece outro triângulo bem interessante. 60 mais 20 é 80. E aqui eu tenho 50. Falta quanto para 180? Falta 50. Então, esse ângulo aqui também é 50. Então, esse triângulo aqui DCP, ele é isósceles também. Olha lá, esse lado também tem dupla marcação, marcando aqui. E o que você vai ter que fazer agora é olhar para esse triângulo aqui. Vamos colocar ele de amarelo. Você vai olhar para esse triângulozinho aqui. Esse triângulo de amarelo, ele vai resolver o seu problema porque ele é isósceles, tá? Vamos desenhar ele aqui fora para o problema ficar bem interessante. Então, esse triângulo, ele é isósceles. Triângulo de vértices A, P e C. Esse triângulo aqui tem dupla marcação. Aqui são 20 graus. O famoso 20, 80, 80. Aqui é 80 e aqui também é 80 graus. Ou seja, 100 menos x é igual a 80. Então, 100 menos x igual a 80 graus. X igual a 20 graus. Questão aí resolvida usando geometria, usando construção geométrica, tá? Uma opção para você. Aí você decide qual a sua escolha, se por construção ou se por trigonometria, dá mais trabalho, mas aqui a gente tem que ter uma experiência maior em qual é a reta que eu vou puxar, qual é o triângulo que eu vou buscar e que eu vou procurar, tá certo? Então, ficam aí as duas soluções, deixe seu comentário, se você gostou, diga qual você escolheria para resolver o problema, tá bem? Então, trazendo aí essas opções. Não deixem de fazer sua inscrição, divulguem o vídeo se puderem, tá? Outros como esse vão vir, outros problemas como esse vão vir. Forte abraço a todos, ficamos por aqui, até a próxima.